Ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam atentamente como andam, não como ignorantes, mas como sábios. 5,16. Usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas entendam qual a vontade do Senhor. 5,18. E não fiquem embriagados com vinho, no qual há depravação, mas encham-se do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós apresentamos, meu Pai, essa noite, Senhor. Venha falar conosco, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, eu fale coisas que sejam da sua vontade e não da minha, meu Senhor. Capacita, Senhor Jesus, para falar com os teus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala pro seu coleguinha, pro seu irmão do lado. Desperta tu que dormes. Essa frase a gente vai repetir algumas vezes, tá? Desperta tu que dormes. Essa passagem é uma carta aos Efésios, que foi escrita quando Paulo estava na prisão, né? O principal assunto da carta é um plano de Deus, né? Para nos unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo. E tudo que há no céu e na terra. Imagina, né? Paulo estava lá e aí ele escreveu essa carta com grandes orientações, com coisas do céu para a gente, para esse novo tempo. A Bíblia, ela é algo tão atual, nunca sai de moda. Esse versículo ele fala que desperta tu que dormes, levanta entre os mortos e Cristo te iluminará. Mas aí você fala, ué, mas eu estou morto? Quem está dormindo está morto? Não, esse versículo fala de estar morto para as coisas espirituais. Ele fala de um sono espiritual. É esse sono, né? O sono, o que ele é? Qual o significado da palavra dormir? Alguém sabe? É muito fácil. Descansar. É estado ou condição da pessoa que dorme. É o próprio sono, é descansar mesmo. Mas esse dormir, esse dorme, é esse sono, né? Espiritual. Não é o sono físico que nós estamos falando de dormir, descansar o corpo. É um sono espiritual. E aí ele está falando, desperta, desperta. Essa palavra serve para mim, Deus falou comigo. Antes de falar para vocês, antes de compartilhar para vocês. Então aí Deus criou-lhe o sono. E tudo que Deus criou é bom. O sono, além de descansar o nosso corpo físico, ele descansa a nossa mente, para a gente encontrar, Davi, para a gente amanhecer, né? E lutar pelos dias. Mas nós temos, a natureza humana, ela é tão complexa, ela é feita não só de corpo, nosso corpo físico, mas nós somos feitos de corpo, espírito e alma. O espírito, o corpo ele é material, nós conseguimos tocar. E o espírito que habita o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O espírito é imaterial. O espírito, ele é eterno. E a alma são as nossas emoções, é o nosso coração. Então, o ser humano, ele é dividido não, ele é um só e tem três: o corpo, o espírito e a alma. E engraçado, quando a Ari falou para eu falar dessa palavra,
Essa semana, Deus sabia do que ia acontecer, mas nós não sabíamos. Terça e quarta, eu fui na funerária, no velório. Terça e quarta, 2 dias seguidos, morreu a mãe de uma pessoa da minha família, parente um pouco distante, a mãe, e depois a mãe de uma amiga minha. E o que eu quero dizer com isso? Que a vida é breve. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o corpo, ele morre, mas depois nós temos o espírito ele é eterno. Amém? Glória a Deus. Mas aí você fala assim, mas eu sou jovem, não vou morrer. Por que ela está falando desse assunto? Que assunto pesado, né? Falar de morte, tem tantas coisas para a gente viver, né? Coisas alegres. Coisas tristes. Mas a morte é algo real, é algo que todos nós, é a certeza que todos nós vamos passar por ela. E nessa semana passou pessoas queridas que eu conheço, próximas. A gente compartilha do luto. E é a certeza que nosso corpo é uma matéria e ela vai ficar aqui na terra. Mas então você fala assim, eu sou jovem, né? Não vou morrer agora. Glória a Deus, ninguém vai morrer, gente. Estou profetizando. Vamos viver aí até os 100 anos, em nome do Senhor Jesus, 90, com muita saúde, todos nós, em nome de Jesus. Mas, até os 90 anos? 60. 60 é super jovem, gente, que isso? Mas então, eu quero, Deus tocou para eu falar que eu sou jovem e não vou morrer. Mas eu trabalhei com uma diretora de uma escola e no início desse ano, o filho dela, com 13 anos, 14, uma ótima saúde. Eu até falei num ciclo de oração aqui, que ele participou daquele programa Canta Comigo. Agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim, ele estava muito bem. Ele é um garoto que ia para a igreja. A mãe dele é uma serva de Deus também, frequenta a igreja. E aí, no belo dia, ele se sentiu mal, com 13 anos. E a vida estava indo em polpa. E aí socorreram ele, levaram ele para o hospital. Quando chegou lá, aí constataram que ele não voltava, ele teve morte cerebral. Ele tinha como se fosse um AVC, uma veinha, e aí ele não conseguiu retornar, ele passou mal. E ninguém sabia que ele tinha isso no cérebro. E a mãe dele falou que estava tranquila. Mãe chora, mãe não quer perder, mas ela estava tranquila, porque ela apresentou para ele os caminhos do Senhor. E ele frequentava a igreja, ele conhecia o Senhor. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Se você morrer, você sabia para onde? Você tem certeza para onde você vai? Certeza? Pois é. Mas Deus está falando hoje conosco. Desperta, tu que dormes. Esse despertar não é do nosso corpo físico. Vocês têm que ter medo de quem pode matar o espírito, a alma de vocês. Não de quem pode matar o corpo, mas a nossa alma, o espírito, que ele é eterno. Nosso espírito pertence a Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Quais são os sinais na nossa vida do sono ou de morte espiritual? Oi?
Eu não sou. Não, mas tem gente que desse não é. Em Mateus 16, 26, está escrito assim: Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, o que dará o homem em troca da sua vida? Esse sono espiritual, ou essa morte espiritual, é que muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas dessa vida. Mateus 16, 26. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas dessa vida. Que coisas dessa vida? Eu só preocupo com coisas materiais. Eu vou ter aquela roupa, vou ter aquela casa. Com as coisas desse século. E aí o que acontece? O nosso espírito vai ficando longe, vai adormecendo. E a gente fica naquele sono espiritual. Antigamente os ídolos eram de pedras e esculturas que as pessoas cultuavam, né? Porque tem uma passagem que fala que eles têm boca e têm olhos, mas não veem. Mas hoje em dia, muitas vezes a gente não cultua mais imagens de pedra, mas nós temos alguns ídolos, né? Redes sociais, coisas relacionadas a bens materiais, influencers. E aí acaba o quê? Um cego guiando o outro. Então desperta tu que dormes. O único que pode nos levar para a vida eterna é Jesus, é Deus, só Ele. No dia que Deus nos chamar, ninguém pode salvar a gente. Ninguém. Não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é nosso amigo, não é aquele influencer lá que está lá. O único que é o dono da vida é Jesus, é Deus. Por isso que a Ele nós temos que agradecer, adorar e cultuar, porque Ele pode nos salvar. Muitas vezes as pessoas estão aqui dentro, falam assim, mas eu venho para a igreja, eu estou aqui, eu adoro Deus, eu estou aqui, eu frequento, eu vou nos cultos, mas você está aqui dentro, muitas vezes, eu falo por mim também, tá? Mas às vezes nós estamos olhando para a janela lá fora. A gente está aqui dentro, mas a gente está olhando lá fora as coisas, vai olhando, e acaba se distraindo e perdendo o que Deus está te dando aqui dentro. Ele te dá a direção, Ele te dá uma direção através da palavra. O que você tem feito com a direção e com a palavra que Deus tem te dado? Deus, depois eu faço o que você falou, depois eu obedeço. Ou se não, a palavra que Ele deu, você vai lá e guarda na gaveta. Guarda lá na gaveta e deixa aquela palavrinha lá. Isso daí é um sono espiritual. Você fica olhando para os outros lá de fora. Você está aqui dentro, mas está olhando lá fora. E você já tem a palavra. E o que você está fazendo com ela? Desperta tu que dormes. A janela te distrai. Nos rouba de viver o que Deus tem para nós. Às vezes, quando Deus fala alguma coisa para a gente fazer, a gente fica pensando assim, eu não quero que aquela pessoa pense aquilo de mim. Às vezes a gente tem medo de decepcionar as pessoas, mas não tem medo de decepcionar o Espírito Santo. Então esquece as pessoas de fora, esquece que as pessoas pensam de você. Aquela pessoa é careta, aquela pessoa está ali, vai para o culto, vai. Aquela pessoa ali é sem graça.
decepcione pessoas e não o Espírito Santo, nunca o Espírito Santo. Não liga para as pessoas, gente. Vocês têm que se preocupar o que Deus pensa sobre você. Não pessoas que não podem salvar a gente. Nem a nossa família pode salvar a gente. Só Deus pode nos salvar. Só Deus que pode nos curar. Só Deus que pode nos resgatar. Então Deus está chamando para despertar para as coisas do céu. Tá? Não é que vai morrer, não. É sobre adormecer, sobre o sono espiritual. Nós que estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra, às vezes nós nos distraímos com uma coisa, com outra. Eu peço para Deus, sempre em oração, Senhor Jesus, me resgata, porque às vezes excesso de trabalho, excesso de coisas na nossa vida, nós vamos nos distraindo com o que Deus nos falou e o que Ele tem na nossa vida. Então, se Deus está falando com você, olhe para dentro, olhe para cá, deixa a janela lá fora, deixa as coisas lá de fora, olhe para dentro, olhe para você, olhe para Jesus. Aquilo que você carrega em Jesus precisa estar conectado. Como que a gente consegue estar conectado? É buscando a presença, é orando, é ouvindo a palavra dele. É algo constante, não adianta vir só uma vez e no meio da semana. Então o que você carrega precisa estar conectado com ele, através de relacionamento profundo. Amém? Para despertar para Deus é uma decisão. Se você ficar pensando, eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir aquilo, não. Depende de nós. Em Romanos 13:11 está escrito assim. Romanos 13:11. E isso façam, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Então, toda vez quando falarem despertar, vocês vão lembrar, desperta, não se distraia com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida é passageira, é tudo passageiro. Tem uma notícia correndo nas redes sociais, que em 2024 vai vir uma tempestade solar. E aí um cientista estudou e falou que em 2024 pode acontecer, não sei se é algo rápido, a desconexão da internet que vai cair. E aí tem pessoas que vivem na internet e vivem da internet. E eu quero dizer que um dia ela pode parar, as redes sociais podem parar. E essas pessoas não cultivaram a vida e não se manteram conectadas com Jesus. E aí é onde elas podem cair, no vazio. Porque elas colocaram a vida delas totalmente na internet. A internet é boa? É. Eu pesquisei muita coisa na internet para ver a palavra. A internet não tem muitas coisas boas, né? Ela faz com que a gente consiga as coisas rápidos, né? Faz um Pix, paga as coisas bem rápido, compra. Você compra pela internet, vem chegar na sua casa, mas também tem a outra parte que não é boa. Ela toma o nosso tempo. Cuidado com o tempo que você pega. A gente tem uma coisa muito fácil aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui é muito fácil. A gente carrega para qualquer lugar. Distrai com jogos. Vamos falar. 1, 2, 3. Desperta. Vou contar até 3. Não, vocês estão dormindo. Aí, vocês estão dormindo.
Vamos cantar até nós vamos falar, desperta tu que dormes. 1, 2, 3. Desperta tu que dormes. Amém? Tem uma parábola, não é uma parábola, né? É uma fábula que diz que uma águia, ela foi viver dentro do galinheiro. O homem estava passando, ele quis buscar um pássaro no meio da floresta, e aí ele pegou um filhote de águia e levou para dentro do galinheiro. E lá a águia, ela cresceu, andando igual galinha, comendo igual galinha. Como que faz aquele som lá, como fala? Fazendo o som de galinha. Fazendo o som de galinha. E aí ela pensou que era uma galinha. Chegou um rapaz, como se fosse um biólogo, andando por aqueles lados. E aí ele olhou lá dentro daquele galinheiro e viu de longe e falou pro homem: aquilo ali não é uma galinha, é uma águia. Aí ele falou assim, aí o dono falou, mas ele virou uma galinha. Aí ele falou assim, não, ele não pode ser uma galinha, porque ele é uma águia, ele tem um coração de águia. E aí o homem pegou aquela águia e falou, vamos fazer um teste. Ela já estava grande, né? Colocou ela assim num lugar bem alto e falou assim, ela vai voar. E o outro falou assim, não, ela não vai voar mais, porque ela se tornou uma galinha. Mas o homem falou, ela tem coração de águia. E ela tem olho de águia, ela vai voar. E aí no primeiro dia ele colocou ela para voar e ela olhava para trás procurando as galinhas. E aí o dono do galinheiro falou, eu falei. Aí o homem insistiu e falou, mas ela é uma águia. Eu já vou explicar porque eu estou falando isso com vocês. E aí ele colocou no segundo dia. E a águia ficava procurando as outras galinhas. Quando chegou no terceiro dia, o homem de novo colocou a águia. E falou, voa águia. E a águia tremendo, com aquela asa enorme, ela olhou para frente. E quando ela olhou para frente, ela viu o horizonte e dentro dela, ela sentiu que ela era uma águia, que Deus fez ela para grandes voos, porque uma galinha ela não voa e a águia ela é do céu, ela não é da terra igual a galinha. O que eu quero dizer para vocês, nós não somos daqui, nós vamos passar por aqui. Nós não somos da terra, nós estamos numa passagem, nós somos do céu. E o chão, a terra nos limita a nossa visão. Deus quer mostrar para cada um aqui coisas do céu. Sabe o que é coisas do céu? Coisas espirituais. De dia e de noite os anjos louvam ao Senhor. Canto, só tu és santo, só tu és santo. Eles glorificam o Senhor de noite e de dia. Deus tem muito mais para a gente. Nós temos que pensar no depois, quando tudo isso acabar. É muito difícil falar de morte, porque nós não estamos, o ser humano não está preparado para isso. Porque quando morremos há a divisão da matéria. Então há a separação. Por isso que é dolorido da matéria, que vai ficar aqui, e do espiritual, que ele vai ficar eterno. Amém? Vocês estão acordados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não devemos querer ser algo que não fomos criados por Deus para ser. Nós somos do céu e as coisas da terra nos limitam.
Então, como que nós podemos fazer para despertar desse sono espiritual? Primeiro, depende de nós, é uma decisão. A gente tem que encontrar a nossa carne. A nossa carne, sabe o que ela quer? Ela quer ficar deitada. Ela quer comer coisas gostosas. A nossa carne, ela puxa para... A gente fica com preguiça de vir para a igreja. Então é uma luta constante com a nossa carne e com o nosso espírito. Qual que você alimenta mais? A sua carne ou o seu espírito? Então vamos alimentar da palavra de Deus. Quando nós alimentamos da palavra de Deus, nos fortalece. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é um livro mais atual. Você pode ler qualquer livro. Você pode... Ai, que livro legal! Mas a Bíblia, ela fala do nosso passado, das nossas gerações passadas, fala do presente, que nós não vamos ter uma vida fácil. Mas com Jesus, Ele nos consola, nos sustenta, nos renova e fala sobre o futuro. O futuro, você quer saber do futuro? Está em Apocalipse. Está tudo escrito. E tudo que está acontecendo já está escrito na Bíblia. Você quer manter atualizado? Vai lendo a Bíblia, Apocalipse, o Novo Testamento. Então, e o Velho Testamento, que é o passado. Então a Bíblia ela é como se fosse uma bússola para a gente. Sabe o que é bússola? A bússola ela direciona. Ela nos direciona. E a Bíblia, vocês sabiam que tudo que a gente compra assim de eletrônico, vem um manual, não vem? O nosso manual é a Bíblia. Quando a gente compra um equipamento, dá um exemplo aí, um celular, um rádio, um equipamento eletrônico. Uma televisão, um micro-ondas. Aí vem o manual, vem aquele livrinho junto. Aí no livrinho está escrito, sabe o quê? Como que você usa, como que você liga, e está escrito assim, ó, um xizinho. Isso aqui não pode fazer, senão você quebra. Isso aqui você tem que ter cuidado para não quebrar. Ah, e se o botão não ligar? Também está escrito no manual o que você pode fazer. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia tem consolo quando nós estamos tristes. Quando estamos desanimados, a Bíblia tem salmos de alegria para o nosso coração. Ela tem palavra para nos orientar, para nos guiar. Você está com dúvida? Você quer uma resposta de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia está falando tudo. Então ela é o nosso manual. Em Hebreus, capítulo 4, 12. Tá. 4, 12. Eu vou falar rapidamente. Achou? Hebreus 4, 12. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer palavra, de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Profundo, né? A palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Só ela que pode ir entre a divisão da alma, do espírito e até do corpo, aqui está falando. E ela consegue discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. É Ele que conhece o nosso coração. Então,
Que o Senhor nos desperte no dia de hoje. Desperte cada um. Vocês façam uma reflexão. O que tem te distraído? Não olhe para fora. Não fica aqui dentro olhando lá para a janela. Para fora. Para os outros. Para algumas situações. Viva o que Deus tem para você. É que vocês são como águias. Cada um carrega algo aqui de Deus. E mantenha-se só conectado com Ele. Que Ele vai te abençoar e te direcionar o tempo todo. Amém?